Análise bivariada. Estatística. Professor Fernando Fagundes Ferreira. Correlação e regressão linear. O que é a correlação entre variáveis? É um número que resume o grau de relacionamento linear entre duas variáveis, determinando a força de relacionamento entre elas. O nome deriva da ideia de correlacionamento. Gráficos de dispersão. São utilizados para visualizar se há correlação de uma variável com outra, mostrando o que acontece se uma se alterar, relação de causa e efeito. Facilitam a visualização da intensidade do relacionamento entre duas variáveis e comparam a relação entre dois efeitos. São utilizados para pontuar dados em um eixo vertical e horizontal com a intenção de exibir quanto uma variável é afetada por outra. Mas nossos olhos podem ser enganados, e para isso foi criado o coeficiente de correlação linear R. R é uma medida numérica para suplementar o gráfico. Chamada também de coeficiente de correlação de Pearson, ela mede o grau de relacionamento, a intensidade e a direção da relação linear entre duas variáveis quantitativas. Sua fórmula é dada por n vezes a soma de x vezes y menos a soma de x vezes a soma de y sobre a raiz quadrada de n, com a soma do x ao quadrado, menos a soma de x e tudo isso ao quadrado, vezes a soma de y ao quadrado, menos a soma de y e tudo isso ao quadrado. Mas não se assuste com a fórmula. Quando os dados são colocados em uma tabela, ela fica bem mais fácil. Agora vamos analisar a possível relação entre preço e demanda. Vamos montar uma tabela com alguns dados que futuramente iremos precisar, como x ao quadrado, y ao quadrado e x vezes y. Lembrando que por termos 10 dados, n é igual a 10. Lembrando que a fórmula de R é a equação a seguir, precisamos apenas substituir os valores da tabela que foram calculados previamente. Para isso, calculamos a soma do x, a soma do y, a soma do x ao quadrado, a soma do y ao quadrado e a soma de x vezes y. Pois, repare que na fórmula é exatamente disso que a gente precisa. N é igual a 10, a soma de x vezes y corresponde a 137.808, menos a soma de x, que é 599, vezes a soma de y, que é 2.430. A raiz quadrada de n vezes x ao quadrado, que é 37.811, menos 599 ao quadrado, que é o x ao quadrado, vezes 10, vezes y ao quadrado, menos y, tudo isso ao quadrado. Com isso, chegamos que o valor de R é menos 0,9912. Mas o que isso significa? Classificação. Correlação negativa. R menor do que zero. Quanto mais próximo de menos 1, maior correlação negativa. E x varia no sentido, o y varia no sentido inverso. Sem correlação linear, o R é igual a zero. Quanto mais próximo de zero, menor correlação linear. E se for igual a zero, significa que não há relacionamento linear. Correlação positiva. O R é maior do que zero. Quanto mais próximo de 1, maior correlação positiva. E se x varia em um sentido, y variará no mesmo sentido. Valor de R. O valor de R está sempre entre menos 1 e mais 1. A correlação vai de negativa forte para negativa fraca e positiva forte. Caso seja igual a zero, não existe correlação linear, podendo tanto existir outro tipo de correlação ou não existir correlação nenhuma. Como chegamos no valor menos 0,9912, obtivemos uma correlação linear negativa e forte, ou seja, a relação entre x e y é grande e à medida que x aumenta, y diminui. Regressão linear. Como fazer uma reta a partir de um gráfico de dispersão, sabendo que cada pessoa seguirá uma tendência diferente para fazê-la? Precisamos encontrar uma reta que esteja tão próxima dos pontos quanto possível.
A reta de regressão descreve a forma como duas variáveis quantitativas se relacionam. Tem a variável dependente, que mede o resultado, a variável independente, que explica os resultados, e ela normalmente consegue ser controlada ou medida. Esta é a fórmula da regressão linear. Parâmetros. A é o intercepto, B a inclinação e o efeito aleatório. A interceptação de B significa que para cada aumento de uma unidade em x, temos um aumento médio de B unidades em y. Métodos dos mínimos quadrados. Ajusta uma reta de regressão ao conjunto de pontos do diagrama, relaciona A e B de tal forma que a soma dos quadrados dos erros E é minimizada, aumentando a precisão. O gráfico da equação é chamado de reta de regressão. A qualidade do ajuste depende da análise da variância e da análise dos resíduos. Encontrando os fatores A e B. Estimativa para A. A soma de y menos B vezes a soma de x sobre n. Estimativa para B. N vezes a soma de x vezes y menos a soma de x vezes a soma de y sobre n vezes a soma de x ao quadrado vezes a soma de x e isso ao quadrado. Exemplo prático. Considere um experimento em que se analisa a frequência média de cada aluno, y, em função do número de créditos de cada matéria x. Para isso, foram realizados ensaios com os valores de 1 a 6 créditos. Os dados coletados estão na seguinte tabela. Agora, vamos ampliar essa tabela com os valores que serão úteis para o cálculo, que nem fizemos no exercício anterior. Calculando a inclinação B, apenas temos que substituir os valores da fórmula. Observe em rosa os valores que estão sendo substituídos. B é igual a 0,886, ou seja, para aumento de uma unidade em x, y aumenta B unidades. Calculando o intercepto A, apenas temos que, novamente, substituir os valores da tabela, que calculamos previamente. A é 79,7, ou seja, colocando isso na reta final, temos y igual a 79,7 mais 0,886. Demonstração gráfica de regressão linear. Como o y, frequência, se comporta quando variamos x, número de créditos? Observe o gráfico.